Bom, pessoal, vamos começar, respeitando aqui o horário dos convidados que já conectaram. Primeiramente, quero agradecer, obrigada pela disponibilidade de todos. Eu sou a Monique, eu trabalho dentro do Núcleo XP Empresas, no pilar de investimentos PJ. Hoje eu estou aqui com participantes aqui muito importantes, para a gente falar um pouquinho mais sobre o fundo XPNS, sobre a relação de risco e retorno desse fundo. É uma live muito específica, dedicada às operadoras de saúde, ao setor de saúde como um todo. A gente tem como tema principal, né, trabalhar aqui a gestão de caixa, seja da reserva técnica, seja caixa livre, mas o Núcleo XP Empresas traz aí outras oportunidades de negócio que tem muita sinergia junto a esse setor, seja na parte de mercado de capitais, seguro-garantia, crédito. Então, a XP Empresas vem cada vez ampliando aí as oportunidades para que a gente consiga trabalhar ainda mais próximo desse setor que traz aí muitas oportunidades, a gente pode aí trabalhar em conjunto, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui especificamente, né, a reserva técnica, a gente vai falar sobre um fundo dedicado que a XP tem, que é o Fundo XP-ANS, é um fundo dedicado, né, à reserva técnica, e ele foi estruturado em fevereiro de 2019, já tem aí uma trajetória bastante consistente. E para falar um pouquinho mais sobre essa estratégia, né, e mais sobre a performance, a gente tem aqui como convidado especial o cogestor do fundo, que é o Eric Vieira, né? O Eric Vieira vai falar um pouquinho mais, né, como que foi essa trajetória, como que a XP, né, como que os trabalhos deles estão ali realmente corroborando para que a gente entregue aí resultados consistentes, baixa volatilidade nesse fundo, que eu acho que é um produto muito sensível, né, dedicado a um setor muito sensível, que precisa ali ter consistência nos resultados, e a gente está aqui justamente para levar mais informação, né, levar mais transparência, levar cada vez mais as características desse produto, para que cada vez mais a gente traga novos recursos e, além disso, traga novos cotistas, né? Justamente para que as operadoras se sintam confortáveis aí para migração junto ao nosso fundo XPNS. Além disso, né, a gente também tem aqui como grande participante o CEO Felipe Sarmento, ele é da XP Asset. Ele vai falar um pouquinho também sobre a nova regulamentação 451 de 2020, vai falar um pouquinho mais sobre a relação de risco e retorno, como que as operadoras podem trabalhar, né, podem avaliar a performance dos fundos, o que é mais importante, né, avaliar ali quando está sendo feita uma comparação entre fundos dedicados à ANS aí de todo o mercado. Então, acredito que vai ser realmente uma tarde muito engrandecedora. Espero que vocês aproveitem, sintam-se totalmente à vontade, centralizem ali os questionamentos no Q&A. Estaremos aqui de olho, né, e colocando aqui os questionamentos para que a gente possa responder online, tá bom? Então, para começar essa conversa, chamo o Eric Vieira para falar um pouquinho, né, sobre a trajetória desse fundo, falar um pouquinho sobre a Asset e as características desse fundo XPNS que tem grande sucesso aí dentro dos fundos dedicados. Bom, boa tarde, pessoal. Vou compartilhar aqui uma apresentação. E aí, a gente, tendo dúvidas, vocês podem mandar nos chats, a gente vai pegando, e ao longo da apresentação ou posteriormente a gente vai respondendo. Bom, falando um pouquinho sobre a XP Asset, a gestora aqui do grupo, né, tem mais de 111 bilhões de reais sob gestão, são mais de 2 milhões de cotistas, dentre 10 estratégias e mais de 134 profissionais, com mais de 15 anos de história, sendo hoje a 8ª maior asset do Brasil. Então, aqui a gente traz um pouco das estratégias e dos profissionais que compõem aqui a equipe da Asset. Então, acho que esse ponto é super relevante e acho que a gente sempre gosta de enfatizar que essa equipe de profissionais multidisciplinar,
acaba agregando muito conhecimento e troca de informação entre as áreas, né? Então, eu faço parte aqui da renda fixa e crédito high grade, mas a gente sempre olha algumas operações em comum com o pessoal de renda variável, com o pessoal de infraestrutura, com o pessoal de imobiliário. Então, tem muita sinergia em você ter uma asset tão grande quanto a XP Asset, com uma equipe multidisciplinar aqui dentro. Isso, sem dúvida, é um diferencial nosso na prospecção, análise e acompanhamento do crédito que a gente tem dentro dos fundos. Passando pela nossa equipe, né, dedicada aos fundos de crédito high grade, e aqui é o XP-ANS, o Fausto Silva Filho é o CEO aqui da XP Asset e também o gestor de crédito privado e renda fixa. E eu já atuo como cogestor e trabalho junto com ele desde fevereiro de 2014, quando eu ingressei aqui na XP Asset. Então, são mais de 7 anos de parceria, né? Assim, a gente tem uma sinergia muito grande e aqui a gente tem mais 5 analistas, né, na nossa equipe, que a gente também tem investido em aumentado essa equipe para ter uma cobertura bem de perto, né, de todas as empresas que a gente cobre e que a gente tem exposição. Então, a gente tem o John King, que também ajuda um pouco na gestão, né, e no trading, principalmente de títulos públicos. A gente tem o Gabriel, o Sérgio Vailate, o Vinícius Romero e a Natália Máximo como analistas aqui da equipe. Aqui eu passo rapidamente, né, pelos mandatos que a gente tem. Então, a gente tem desde fundos líquidos, fundos mais dedicados de crédito privado com um prazo de liquidez um pouco maior, tem o fundo ANS, temos fundos de previdência com mais de 4 bi, temos um fundo de debêntures incentivadas e um fundo de reserva técnica. E o nosso processo de investimento ele é um processo de investimento fundamentalista, em que a gente entende a fundo cada exposição, cada empresa que a gente concede o crédito, né? Então, desde que a gente é sondado por algum banco que vai estruturar uma operação e quer ver se a gente faz sentido para a gente comprar aquele crédito, a gente faz uma análise fundamentalista da empresa, em que a gente analisa desde a estrutura societária, quem são os acionistas, qual o alinhamento de longo prazo, qual a diretoria, qual a experiência da diretoria nessa empresa e no setor, como eles estão alinhados também com os credores, por exemplo. E a gente vê toda a situação de balanço, né, a situação de DRE e fluxo de caixa da empresa. A gente faz uma projeção e, assim, a gente dá um rating interno para a empresa e para a emissão que a gente está olhando. Então, isso também faz parte, olhar todas as cláusulas contratuais dessa dívida, se tem dívida e se não tem, qual a razão de covenant de alavancagem, de índice de cobertura do serviço da dívida. Então, tudo isso a gente leva em conta na hora de avaliar uma empresa, aprovar o crédito e dar um rating interno que vai acabar limitando qual o nosso tamanho máximo por mandato aqui dentro da Asset. Passando agora já para a nossa grade de fundos, e aí eu destaco aqui o XP-ANS. A gente tem tido um ano bem forte, né? A gente olha aqui mês a mês. Abril a gente rodou 0,37%, em maio 0,37%, em junho já foi 0,54% no mês. No ano já tem 2,43% no mês. E aí quando a gente olha em 12 meses, 5,20% e 24 meses, 8,09%. Então, o fundo ele está bem alocado. A gente vai ver à frente, né, que tem uma carteira com um spread de crédito bem interessante. O que é o spread de crédito, né? É quanto aquele ativo que a gente carrega, que normalmente ou é uma debênture, no caso de uma empresa, ou uma letra financeira, no caso de um banco, quanto que esse ativo ele paga acima do CDI, que é a nossa taxa livre de risco, né? Então, quando a gente fala em spread de crédito, é isso.
Mas a gente vai mostrando que assim, o carrego do fundo está muito interessante e a gente vem se apropriando de ganhos de capital. Ou seja, esse spread de crédito ele está numa trajetória de fechamento. Então, isso acaba agregando ali a rentabilidade mensal do fundo. A gente traz aqui num segundo slide, mostrando em percentual do CDI também. Então, a gente vê que o fundo tem entregado retornos em percentual do CDI muito altos, né, em 176% do CDI em abril, 139% em maio, 176% em junho, no ano 191%, aqui nas janelas 3, 6 e 12 meses. Então, aqui a gente traz, de fato, como que o fundo ele entrega essa rentabilidade, né? Qual é a composição do fundo? A gente mostra aqui um pouco do que foi a evolução do spread de crédito desde dezembro de 19, e aí a gente pula aqui já para dezembro 20 e nos últimos meses. Então, é interessante a gente notar que antes da pandemia, lá em dezembro de 2019, o spread médio de crédito dessas empresas, que são empresas com risco de crédito muito baixo, esse spread de crédito estava em torno de CDI mais 1% ao ano. E quando começou a crise, teve uma questão, né, de resgates em vários fundos de crédito com prazo de cotização muito curtos, e esses fundos eles não tinham muito tempo para trabalhar essas vendas e precisavam vender esses ativos para pagar os resgates. Isso fez com que o spread de crédito desses ativos abrissem muito, né? E quando esse spread abre, você tem uma marcação a mercado negativa nos fundos. Então, isso fez com que esse spread, que era CDI mais 1%, tenha chegado até CDI mais 5% em alguns casos. Isso ali em fevereiro, em março e abril do ano passado. E aí, desde maio, a gente tem visto os spreads voltando mês a mês, indo em direção a um spread mais perto do que era antes do pré-crise, né? Então, aqui a gente traz de dezembro 20 a junho 21, a gente observa que esse spread ainda está num patamar muito interessante, CDI mais 1,92. Então, esse spread chegou a estar ali perto de CDI mais 4 e hoje já está em CDI mais 1,92, mas ainda assim, quando a gente olha a trajetória da Selic, né, vamos lembrar que a Selic chegou a estar em 2% ao ano, a gente já teve 3 altas de 0,75%, então hoje já está em 4,25%, e a gente espera que chegue no final do ano entre 6,5% e 7,25%, algo nesse range, né? É o que os economistas esperam. Então, a gente observa que essa alta da Selic composto com esse spread de crédito, né, de 1,92, ainda é um retorno muito interessante para um fundo que tem um índice de Sharpe, que o Felipe Sarmento vai comentar à frente, muito bom e com um risco de crédito muito baixo. Então, isso daqui é o spread médio da carteira, né? E aí, quando a gente compõe com quanto o fundo tem de caixa, a gente tem que o fundo tem um spread de um carrego, né, de CDI mais 1,64 antes das taxas de administração e performance. Então, se você tirar 0,40 da taxa de administração, o fundo entregaria aí um carrego perto de CDI mais 1,24% ao ano. E aqui a gente traz um pouco qual é a composição, né, de ratings dentro do fundo e qual a distribuição setorial. Então, a gente observa aqui que a gente tem uma concentração bem grande em ativos de baixíssimo risco de crédito, principalmente entre AAA e AA-. E quando a gente olha setorialmente, a gente tem exposição mais concentrada em setores que são mais regulados e tem uma previsibilidade grande de receitas, né? Então, tem uma oscilação menor da receita e, naturalmente, isso é muito bom do ponto de vista de crédito. Então, a gente tem 20% no setor elétrico, 18% em instituições financeiras, 10% em saneamento,
mais 10% em concessões rodoviárias, e aí já vai uma distribuição menos concentrada em rentals, que são locadoras de veículos, real estate, varejo, securitização e outros. Aqui eu trago as 10 maiores emissores, né, que a gente tem na carteira do fundo, então isso dando transparência total aqui para os investidores, e mostrando que, de fato, a gente investe em empresas muito sólidas, que têm um risco de crédito muito baixo, que são grandes conhecidas do mercado, né? Então, a gente tem o Bradesco, sendo o maior emissor dentro do fundo, a Eletrobras, Unidas, Banco ABC, a Intervias, que é uma concessão rodoviária aqui de São Paulo, é a melhor concessão rodoviária do Grupo Arteris, Sabesp, Light, MRV, Ecorodovias e o Açaí. E aqui a gente traz a rentabilidade do fundo desde o seu início. Então, a gente começou lá em fevereiro de 2019 e passamos pela crise no ano passado. Conseguimos entregar um retorno ano passado, né, acima de 100% do CDI. Então, mesmo naquele período que a gente teve a maior oscilação em fevereiro e março, em março e abril, desculpa, o cotista deu aquele voto de confiança para a gente, não resgatou, pelo contrário, a gente continuou tendo aplicações nos nossos fundos e o fundo naturalmente recuperou toda aquela marcação a mercado negativo, entregando aí performances muito positivas ao longo dos últimos 14 meses. Então, aqui a gente mostra um pouco do retorno mensal e histórico do fundo. E, por final, a gente trouxe aqui um pouco de alguns concorrentes, mostrando que no longo prazo o XP-ANS, desde o seu início, ele tem uma rentabilidade bem acima dos concorrentes. E o que a gente gosta de salientar é que ali no início da crise foi um fundo que sofreu em linha ali com o fundo do Safra, por exemplo, mas foi um fundo que conseguiu recuperar muito mais rápido e ter uma rentabilidade desde o início bem acima dos demais. Então, isso tudo é fruto do nosso conservadorismo, né, de ter uma carteira muito aderente, né, ao nosso passivo. Então, o fato do fundo ser um fundo D60 ajudou bastante, né, na gestão ao longo da crise. E a gente tem uma carteira bastante conservadora, né? Então, são empresas, de fato, com um perfil de risco muito baixo. E como a gente continuou tendo aplicações no fundo, a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades que tinham no mercado secundário e ir melhorando ainda mais a carteira do fundo ao longo dos últimos 12 meses. Da apresentação, era isso que eu gostaria de compartilhar. A gente vai passar para o Felipe Sarmento e depois a gente pega as perguntas que vocês tenham para responder. Obrigado. Eric, antes, eu até queria pegar um gancho aqui, que eu acho que tem muitas operadoras que acabam ficando bastante curiosas com relação à quantidade de emissores que a gente tem na carteira. Eu vi que você colocou lá os maiores, a gente falou muito sobre os setores, né, onde a gente tem a maior fatia, né, que são os setores mais regulados. A gente viu também que mais de 70% da carteira está alocada em ativos com rating acima de AA. Então, é um dos principais questionamentos aqui que a gente recebe das operadoras, mas normalmente também questionam com relação à pulverização de ativos, né, e de emissores. Não sei se essa informação ela é fácil aí, mas caso não seja, a gente pode também passar depois, sem problema nenhum. Não, é fácil. Já tem aqui, acabei de puxar, são 113 emissores dentro do fundo. Então, a gente tem uma exposição média por emissor de 0,70% por emissor. Então, uma pulverização bastante interessante, que mitiga bastante, né, a marcação a mercado de algum ativo específico. E
E claro que isso só é possível dado que a gente tem uma equipe grande que faz a cobertura de todas essas empresas. Perfeito, exatamente. Eu acho que isso cada vez mais mostra a consistência e o conservadorismo, né? E também, já surgiu aqui, já pegando o gancho, questionaram, né? Poxa, sempre há esse questionamento. O nosso fundo, ele é D mais 60 dias, né? Por que não a gente trazer esse resgate um pouco mais próximo, né? Ser um pouquinho, não tão longo. Eu acho que a questão do prazo de resgate ser um pouco mais longo corroborou para que a gente tivesse uma melhor performance aí ao longo do tempo, né? Mas para que as operadoras, né, e os assessores que estão nos acompanhando aqui tenham maior clareza, hoje, né, a reserva técnica é uma parcela do caixa da operadora que ela não é movimentada a todo o tempo, né? Exige uma autorização da ANS para fazer esse tipo de movimentação. Então, eu acho que é o primeiro ponto que a gente enxerga como positivo, né? O nosso fundo ter ali um resgate um pouco mais longo, dado que essa tomada de decisão não é tão rápida e demanda ali uma autorização da ANS, mas você como gestor, né? Você avaliando como um gestor, o que você pode passar de informação para corroborar com a informação de que esse é um produto que não depende de uma liquidez tão imediata e como que a gente, qual é o poder de manobra que vocês têm ali, considerando esse prazo um pouco mais longo? Assim, a gente, quando a gente estava estruturando o fundo, a gente tentou montar a 8 mãos aqui, entendendo do lado da gestão, do lado comercial, do lado das seguradoras, e dos assessores, o que seria a melhor forma, né, o melhor formato do fundo, né, o melhor formato para esse regulamento. E a gente observou que, de fato, né, existem outros fundos que têm um prazo de liquidez mais curto, mas a gente entende que essa reserva, ela, de fato, não é necessária para ser movimentada num curtíssimo período. Então, são reservas que ficam por um período mais longo, né, investido, alocado. E quando a gente fala do lado da gestão, a gente tem que sempre lembrar que é um fundo de crédito, que ele vai estar, deveria estar, pelo menos, majoritariamente alocado em ativos de crédito. E quanto menor o prazo de resgate do fundo, mais caixa eu tenho que deixar no fundo, né? Então, menos retorno eu acabo entregando para o fundo, para o cotista, né? do nosso fundo. E em momentos de estresse, né? Como foi ali na crise, acaba que os fundos que têm um prazo de resgate mais curtos foram justamente os fundos que foram pior, né? Isso a gente tem estudo empírico, né? A gente acompanha a indústria e a gente vê, né? De fato, os fundos que tinham prazo de resgate mais curtos foram os fundos que tiveram mais resgate. E aí, naturalmente, quando você tem mais resgate e um prazo de resgate muito curto, você é forçado a queimar o ativo, a vender no preço que for, para honrar os resgates, né? E isso acaba impactando quem fica no fundo, porque o cotista que saiu, ele saiu e forçou o gestor a vender o ativo no preço que fosse. Mas quem ficou no fundo acaba tendo essa marcação no mercado negativa. Então, esse prazo de resgate mais dilatado acaba protegendo os cotistas que de fato estão no fundo e não precisam movimentar no curtíssimo prazo, né? Então, isso dá uma margem de gestão melhor, né, aqui para o gestor, protege o cotista em cenários de estresse e, além disso, a gente consegue trabalhar com caixa menor e, naturalmente, também ter um carrego mais interessante para o fundo. Perfeito, ficou super esclarecido. Quero lembrá-los também que o fundo XPNS teve redução para aporte, então o aporte mínimo era de R$500 mil e agora o aporte está em R$300 mil. Então, isso faz com que novas operadoras entrem, experimentem aí essa estratégia, né? Tragam aí mais recursos. Então, isso facilitou
diante das conversas que nós tivemos aí junto às outras operadoras e novas experiências e figurinhas que a gente acabou trocando, a gente conseguiu essa diminuição no primeiro aporte, tá? Bom, então, dando continuidade aqui, vou chamar o Felipe Sarmento, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre as características, performance aí do fundo XPNS, a gente mostrou aí a consistência ao longo do tempo, desde a sua estruturação, passamos aí pelo momento mais difícil, que foi o início da pandemia, mesmo assim, a gente foi consistente, entregamos ali 104, quase 105% do CDI do fechamento de 2020, se a gente for comparar com fundos do mercado, né, de mesma categoria, a gente vê o quanto a gente acabou se sobressaindo, né, o quanto a gestão foi muito mais ativa aqui do nosso lado, e a gente percebe que muitas operadoras acabam ainda tendo um pouco mais de resistência, tendo um pouco menos conhecimento, e ficam resistentes eventualmente de fazer as movimentações das grandes instituições para outros fundos, né, como o fundo XPNS. Então, queria chamar o Felipe Sarmento para ele falar um pouquinho, né, como as operadoras podem avaliar aí essa relação de risco-retorno, né, o que é necessário se observar para avaliar a performance, a questão da rentabilidade mensal, anual, semestral, tem um outro indicador que possa auxiliá-los nessa métrica. O que o Felipe pode aí contribuir com as operadoras para que a gente leve mais informação para que eles se sintam mais confortáveis e consequentemente, aí tragam aí os seus recursos para trazer, para alocar dentro do nosso fundo dedicado de XPNS. Obrigado, Monique. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Bom, eu vou falar um pouco também sobre a resolução normativa a 461, como a Monique comentou anteriormente, que ela alterou a instrução 451 de 2020, exatamente na esteira do capital regulatório, né? A ANS ela vem aí trabalhando na modificação do modelo de capital regulatório para um modelo de margem de solvência, né, no passado, para um modelo agora de capital baseado em risco, né? E aí tem surgido, nessa nova normativa, ela veio exatamente comentar a questão da variável de risco de crédito, né? É uma das variáveis que hoje está nesse modelo de contribuição de capital de risco, né? As outras duas são o risco de subscrição, a mais importante, o risco de crédito e o risco operacional, que ele está junto com o risco legal. Então, atualmente, são três variáveis. Tem uma quarta variável que deve ser incorporada no modelo até dezembro de 2022, que é o risco de mercado, né? Então, a gente vê que é um modelo novo, ele está em construção, provavelmente dúvidas vão surgir, melhorias no próprio modelo vão surgir, e a ANS está acompanhando de perto. E aí, nessa mudança, quando tem mudança, obviamente, sempre surgem dúvidas, né? Então, vou entrar um pouco aqui na explicação de uma variável que vem trazendo algumas dúvidas para os participantes de mercado, né? O FPR, né? O fator ponderado de risco, né? O que é o FPR? Ele afeta a parcela 2 da variável de risco de crédito, né? Então, esse FPR ele busca trazer uma foto, ou seja, quanto a seguradora ela está exposta ao risco de crédito quando ela aplica em determinado fundo, né? Então, o FPR ele foi constituído para tentar trazer essa resposta. Aí algumas particularidades do FPR, né? O FPR ele é uma foto que é tirada na cabeça do trimestre. No último dia útil de fechamento do trimestre, você pega a carteira do fundo e aí você, dentro da metodologia que a ANS constituiu, você tem um score, ou seja, uma ponderação de uma nota de risco que vai de 0 a 100%, 0 sendo menos arriscado e 100% a nota máxima de risco, para cada ativo na qual aquele fundo de investimento está posicionado. Então, você tira essa foto da carteira no último dia útil do trimestre e faz essa ponderação em relação à nota
que o FPR aplica para cada ativo, multiplicando pela exposição financeira que o fundo está investido. E aí você tem, no final do dia, um FPR que é traduzido em um percentual, e aí vai de 0 a 100%. E aí pode variar 60%, 65%, 50%, 70%, 73%, 75% e por aí vai. Tá? Esse FPR, como é que o FPR ele impacta, no final do dia, o capital requerido para a seguradora? Ele está dentro, como eu comentei, de uma parcela 2 do risco de crédito, e ele tem, matematicamente, dentro do seu modelo, uma exposição máxima de 8% do capital baseado em risco final que vai ser requerido à seguradora. Ou seja, se todos os fundos que a seguradora aplicar tiverem a nota máxima de FPR, ou seja, 100%, esse conjunto final vai ser multiplicado por 8% do capital requerido final. Tá? Então, a gente já vê, já de largada, que marginalmente essa exposição não é tão grande no final do dia. Tá? Mas, obviamente, é uma preocupação da ANS, dentro de uma das variáveis de risco de crédito, colocar algum tipo de análise no fundo investido pela seguradora. Outra pergunta frequente também que a gente observou foi: o FPR ele é só para fundos ANS, só para fundos dedicados? Não. Na verdade, o FPR ele deve ser calculado para todo fundo no qual a seguradora investe. E quem deve calcular esse FPR? Uma outra pergunta também que surgiu com frequência. Esse FPR, a ANS te dá 3 opções, né? Ou a seguradora ela faz esse cálculo do FPR, ou o gestor ou a gestora faz esse cálculo e informa para a seguradora, ou uma terceira opção: se ninguém fizer o cálculo desse fundo, a ANS vai considerar a nota máxima de risco desse fundo, ou seja, 100%. Então, são essas 3 opções. Dentro de cada cabeça do trimestre, você tem um período no qual, de 5 dias úteis, mais ou menos, você tem, depois do fechamento do trimestre, que informar a ANS. Tá? Como é que é a divulgação? Também uma outra pergunta que surgiu em relação ao FPR é como seria a divulgação dessa métrica. Né? A ANS, o site, a gente fez essa consulta junto à ANS e a gente entendeu que a ANS ela vai divulgar no site dela somente o FPR dos fundos dedicados, ou seja, os fundos ANS. Para os outros fundos, obviamente, você vai ter que ter essa conversa com os gestores, que, obviamente, eles vão acabar passando para as seguradoras. Então, é um outro ponto de atenção aqui, principalmente para os assessores. Se alguma seguradora entrar em contato com vocês entrem em contato com a Munique, ela vai entrar em contato com a gente e a gente vai fornecer essa informação para vocês. Tá? Então, para dar um passo atrás em relação ao capital requerido, né, para a seguradora, como eu comentei, matematicamente ele é residual, e aí o DIOP, que é um dos órgãos técnicos da ANS, ele até apresentou um estudo no final de 2020 e vem apresentando estudos também em relação a essa mudança na modelagem, né, da margem de solvência para o capital baseado em risco. E o que a gente vê é que a exposição a crédito no final do dia chega em torno de 21%, entre 20% e 25% do 100%, né, do capital requerido. Obviamente, o maior risco aí está no risco de subscrição, e o residual disso cerca também de 20% ou um pouco menos, porque você tem uma correlação aí negativa entre o risco de crédito e o risco de subscrição, você tem o risco operacional ilegal. Esse montante, obviamente, ele deve diminuir, tudo mais constante, com a chegada também da quarta variável, né, do risco de mercado, que deve ser incorporada ao modelo até o final de 2022. Então, no final do dia,
em termos para a seguradora, o FPR, uma variação de 10, 15, 20%, 20 pontos percentuais no FPR, você entende que é bem residual o impacto no capital requerido final. Isso a gente vem falando, então, até agora eu quis deixar mais claro o que é o FPR e como ele impacta no capital requerido. Um outro ponto muito importante comentado pela Monique é exatamente como é que a gente analisa esse FPR, ou qual é a diferença do FPR em relação às outras métricas clássicas de risco e retorno que a gente utiliza, a gente e os alocadores acabam utilizando no processo de tomada de decisão de investimento. Então, a gente tem aqueles outros índices clássicos, o Sharpe, Treino, Tracking Error, Maximum Drawdown, entre outros, que cada um tem a sua particularidade e a grande maioria acaba analisando um período histórico, numa janela de tempo, para tentar exatamente traçar essa relação de risco-retorno. Tá? O FPR ele é uma foto de um score. Então, a gente entende, claro, como eu comentei anteriormente, é uma metodologia que está evoluindo. Até curioso para saber como virá a variável de risco de mercado. Mas o FPR ele não leva em consideração, primeiramente, nenhuma série histórica, não leva em consideração nenhuma métrica de risco, nenhuma análise de rating, ou seja, é simplesmente um score ponderado dado a nota que a ANS especificou no modelo. Então, a gente fez... Acho que vale a pena só complementar, né, que, bom, se eu tiver uma debênture de uma empresa com risco AAA, vai ter o mesmo fator de ponderação que uma empresa de risco A+. Então, exatamente. aqui, deixa eu botar um exemplo esdrúxulo, né, mas só para ficar claro. Se a gente pegar uma debênture da Sabesp, que é uma empresa AAA, vai ter o mesmo rating, vai ter o mesmo peso, né, para o FPR, que você pegar uma debênture de uma empresa bem menor, vamos dizer, deixa eu pegar um exemplo aqui, uma Gol, por exemplo, né, uma debênture de aviação que tem muito mais risco, naturalmente, do que a Sabesp. Lá a gente não tem nenhuma exposição a debêntures da Gol no fundo, mas só para ficar claro. E aqui, por outro lado, se a gente pegar também uma letra financeira de um Itaú, de um Bradesco, vai ter o mesmo peso do que se você pegar um banco médio. Então, se você pegar um BMG, vai ser o mesmo fator de ponderação do que um Itaú. Então, só para ficar claro que o fator ponderado de risco ele é uma métrica que ele não leva em consideração o risco de crédito desses ativos. Exatamente, Érico. E aí, dito isso, você fazendo algumas comparações, por exemplo, com outros índices, por exemplo, o índice de Sharpe, que tenta traçar aí o excesso de retorno para cada unidade de risco tomada naquela aplicação, você pode encontrar discrepâncias grandes, ou seja, você pode encontrar, por exemplo, fundo com um FPR maior e com um Sharpe muito melhor do que um outro com FPR menor. Ou seja, numa decisão racional de aplicação, você, obviamente, vai aplicar no fundo que apresenta um índice de Sharpe maior. Ou, como o Érico comentou, você vai analisar a carteira e você vai olhar o rating dos papéis que aquela carteira aplica e tudo mais. O FPR, pelo lado, ele acaba não entrando em nenhum desses méritos e, obviamente, tendo uma visão de um único dia. Então, um outro ponto também importante é que, num cenário, obviamente, extremo, se o gestor ele tirar uma foto no dia 31 de março, ele vai ter um FPR. Se no dia seguinte, no dia 1º de abril, entendendo que é um dia útil, ele mudar completamente a carteira, ele vai continuar com o mesmo FPR até o final
do outro trimestre, na qual o FPR vai ser calculado novamente. Ou seja, aquela foto ela vai perdurar durante o trimestre inteiro. Então, obviamente, a gente entende que, sim, a ANS está realmente empenhada em construir esse novo modelo, um modelo muito mais atual, tenta refletir muito mais os fatores de risco na qual a seguradora está exposta no cenário atual, mas, obviamente, tem os prós e contras quando a gente conversa em termos de decisão de investimento, ou seja, de alocação. Então, é muito importante todos aqui estarem muito atentos a essas diferenças, porque, obviamente, faz todo sentido você ter isso na cabeça no processo de tomada de decisão de investimento. Então, acho que era isso, Monique, os principais pontos aqui. Não, ficou super claro, eu acho que realmente clareou, né, essa informação. Muitas operadoras acabaram sendo pegas, né, de surpresa nesse primeiro semestre. Muitas não sabiam, né, como lidar, como avaliar essa questão do fator ponderado de risco, tinham a ideia de que quanto maior o fator ponderado de risco, teoricamente, o fundo teria mais riscos, né? Então, isso até para desmistificar todo esse ponto. Então, acho que ficou super claro. Acho que as ponderações que o Eric fez também ficou muito, uma observação muito feliz aí, né? Eu acho que a gente não está avaliando a questão do crédito, né? Do rating do papel, e sim somente uma foto do ativo especificamente, né? Então, eu acho que ficou super relevante aí, foi super relevante o seu ponto. Essa questão que você colocou sobre avaliação pelo índice de Sharpe também, eu acho que foi excelente essa questão de quais são as outras métricas, né, que as operadoras podem utilizar mediante aí a avaliação de performance do fundo. Então, vale ressaltar que o fundo XP ANS tem aí um índice Sharpe muito interessante quando a gente está comparando com os fundos do mercado aí de mesma classificação, tá? Então, a gente tem aí uma volatilidade super baixa, uma performance super consistente. Então, é legal aí fazer esses comparativos. A gente tem aqui dentro desse nosso material que o Eric mostrou toda a evolução aí desde da estruturação desse fundo. Para as operadoras de saúde, pode solicitar esse material ao seu assessor de confiança, ele vai ter acesso a esse material para compartilhar com vocês. E aqui dentro, né, dentro da própria XP, os assessores podem acessar aí o canal de disponibilização dos materiais, que é a Universidade XP, tá? Que já está atualizado lá também, que vocês já podem utilizar esse material para compartilhar com os clientes. Bom, e também, Felipe, você comentou que, claro, né, esse fator ponderado de risco é exigido aí, né, pela ANS, então, algumas gestoras acabam informando ali dentro do site da ANS, outras gestoras acabam não incluindo, não falando diretamente para a ANS, mas acabam tendo esse contato direto. Então, alguma operadora que for avaliar ali dentro do site, não tiver todas as opções, eventualmente contate ali o gestor do fundo para que ele possa passar. A gente percebe que foram poucas as opções que foram disponibilizadas, a XP disponibilizou, colocou as informações direitinho. Veio um questionamento aqui, que eu acho que é importante a gente também já passar, perguntou qual que é o fator ponderado de risco atual dessa janela, né, de 30/6, se não me engano, 73,60, Felipe? Exato, correto? Exato. Esse é o fator ponderado de risco, né, do nosso fundo atual. Lembrando, né, que a partir de amanhã, com todas as movimentações, tudo isso pode mudar, né, é só uma foto, então a gente não pode considerar só isso como um fator ponderado de risco, e sim fazer avaliação de outras métricas. Essa questão de avaliação até pelo índice de Sharpe, eu acho que é legal, Sarmento, a gente até passar o conceito, né, tem muitas operadoras que não trabalham só a reserva técnica aqui com a XP, né? Elas trabalham também o caixa livre, né? O caixa livre, onde a gente vai poder trabalhar não só a parte de ativos de renda fixa, né? Alocações em ativos diretos, mas também fundos de investimentos. Então,
claro, considerando ali, né, toda a janela, né, todas as oportunidades que a gente tem em termos de gestores independentes, gestores nacionais e internacionais, é importante que as operadoras também tenham aí no radar a métrica para avaliação de performance em relação de risco e retorno aí dos fundos que eles podem trabalhar no caixa livre também, tá? Então, hoje, a gente atende não só a reserva técnica, mas o caixa livre, não só em fundos, mas também em ativos de renda fixa, e também aqui na parte de gestão discricionária, considerando caixa livre através de carteiras administradas e fundos exclusivos, tá? Então, a gente já tem aqui muitas operadoras que preferem delegar, né, essa gestão do caixa livre para um gestor profissional, então aproveitam, né, que tem um gestor específico para trabalhar a reserva técnica através do fundo XPNS e também preferem delegar, né, a parte do caixa livre, né, volumes aí bastante robustos, para um gestor profissional trabalhar também uma gestão mais ativa, considerando ali uma política de investimentos que é pré-definida pela operadora, tá? Então, hoje a gente também leva esse serviço para as PJs como um todo e também para as operadoras de saúde, onde a gente pode trabalhar aí em conjunto, né? Fazer um trabalho às quatro mãos, tá? Bom, e por aqui, né? Vamos ver se tem mais algum questionamento. Não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa, falar mais algum ponto que acabou passando batido. Vou dar uma olhadinha aqui nos questionamentos para ver se tem mais alguma situação interessante aqui para a gente. Questionaram aqui, Sarmento, não sei se você consegue nos ajudar. Se eventualmente, agora na janela, né, agora 30/6, que a gente informou o nosso fator ponderado de risco, se nesse momento, eventualmente a operadora, dependendo do fator ponderado de risco que é informado, de imediato ela já precisa eventualmente fazer algum aporte adicional na reserva técnica? Tirado mudo aqui. Na verdade, não, porque existe todas as outras variáveis, né? Então, como eu comentei aqui, o impacto final, vamos imaginar aí, vamos tomar o exemplo, o nosso fundo, né? Ele foi de 70 ponto alguma coisa para 73 ponto alguma coisa. Então, vamos botar 3%. Você vai ter que multiplicar 3%, tudo mais constante, 3%, vezes 8%. Então, dá um 0,24%. Tudo mais constante, se todas as outras variáveis, risco de subscrição, risco operacional, risco legal, tiverem constantes, sim, teria um aumento de 0,24 em relação ao capital requerido. Mas isso foi o que eu comentei. A mudança é muito marginal. Então, por exemplo, uma rentabilidade que você pode, como a Monique comentou, ter de um fundo que, apesar de ter um FPR maior, tem um Sharp muito melhor do que um outro fundo que tem um FPR menor, você acaba compensando esse marginal de capital requerido. Então, obviamente, acho que a conclusão final é que 10 pontos percentuais, 15 pontos percentuais, até 40%, ou até 100% de um FPR, o impacto hoje é em cima de 8%, tudo mais constante, e tende, obviamente, a diminuir com a entrada de um outro fator de risco até o final do ano que vem, que é o risco de mercado. Então, a gente entende que você tomar uma decisão de investimento por um fundo que tem 5 pontos, 10 pontos, 20 pontos percentuais de FPR do que o outro, uma maneira não é a maneira mais correta, porque você tem, na verdade, que entender as outras métricas de risco e, obviamente, quando se trata de uma seguradora, você tem que entender também todos os outros riscos que estão no modelo de capital baseado em risco. É por isso que é importante passar cada vez mais conhecimento para as operadoras, para que elas não
se atenham somente ao fator ponderado de risco para tomada de decisão, eventualmente de mudança de instituições, né? Então, não é porque saiu o fator ponderado de risco, que é maior ou um pouco menor, que isso faz com que a operadora ela tome uma decisão de sair ou não por conta de entender que o fundo ele é mais arriscado e, eventualmente, ele possa ali ter que aportar mais, né? Eu acho que a questão ela é muito mais ampla, né? Então, essa avaliação ela é muito mais ampla. E também, não... Pois não? Desculpa, termina. Eu vou dar mais um exemplo ali. Não, perfeito. Perfeito. Então, é mais assim, cada vez mais muni-los de informações para que isso se torne aí super confortável. Também tinham questionado aqui, deixa eu só pegar a pergunta. Só enquanto você pega a pergunta, Monique, por exemplo, alguns fundos ali que o Eric acabou passando no gráfico, né? Por exemplo, se analisando o índice de Sharpe, você vê que fundos, dois fundos, por exemplo, da concorrência, a ANS, que apesar de ter nessa janela, eles em determinadas janelas, eles podem apresentar até uma rentabilidade um pouco superior, você tem uma tomada de risco muito maior pelo gestor, ou seja, uma volatilidade, que é a métrica clássica de risco, uma volatilidade histórica mais do que o dobro do que o nosso fundo ANS. Então, ou seja, eu concordo que a seguradora ela vai ficar muito mais desconfortável com a volatilidade, ou seja, com a oscilação da rentabilidade daquele fundo ao longo do trimestre, do que propriamente uma análise do FPR numa mudança marginal no impacto multiplicado por 8%. Então, o assessor ou assessora ele tem que estar muito munido dessa informação, porque no final do dia a gente está falando de um modelo que, obviamente, pela própria definição, trata-se de um modelo conservador. Então, a inclusão da análise de métricas de risco é muito importante na orientação dessa conversa com as seguradoras. Perfeito. E para fechar aqui também, questionaram sobre a relação do FPR dos demais gestores, né, dos demais fundos. Nós não temos, né, teoricamente, os gestores eles têm que informar para a ANS, e a ANS acaba disponibilizando dentro do próprio site. É isso, né, Sarmento? Me corrija se eu estiver errada. O que a gente vê, isso foi um trabalho muito importante da equipe da XP Empresas, que, obviamente, já teve essa preocupação em trazer esse tema aqui para dentro de casa. Então, o que a gente vê, obviamente, a gente quer o desenvolvimento do mercado como um todo, então a gente viu ao longo desses últimas semanas alguns gestores entrando em contato exatamente para trocar ideia. Olha, o que é o FPR? Como é que é? Por quê? Porque acabam perguntando. Então, a gente vê que é uma métrica que o conhecimento, apesar de ser matematicamente simples, é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, né? Então, a gente vê ainda os próprios gestores que por si só vão acabar, acredito, que calculando aquele FPR, mas ainda estão pesquisando e tudo mais. Então, é muito importante, qualquer dúvida que surja, você entre em contato com a gente para a gente esclarecer através da Monique, da equipe dela. Então, porque é muito importante que todo mundo esteja na mesma página, porque o processo de tomar decisão de investimento, obviamente, tem que contemplar várias variáveis. Sem dúvida. Esse é o ponto principal, não se atentar somente ao fator ponderado de risco, e sim avaliar a performance e volatilidade aí ao longo do período, principalmente nesses períodos mais atípicos que nós tivemos, e identificar como que os gestores eles acabaram tomando aí as decisões mais assertivas para trazer realmente a rentabilidade do fundo para o jogo, né? Como a gente tem aqui como experiência o nosso fundo XPNS super vitorioso, aí, super consistente e conservador. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final, quero agradecer muito a participação. Acho que
Desculpa, mas tem uma dúvida aqui interessante que eu acho que vale você Claro, comentar. Paulo, acho que Do passou batido, Giorgio pode falar. Souza. Do Giorgio Souza, ele bota aqui, boa tarde. Cliente tem fundo ANS em outra instituição, porém diz não poder resgatar da outra instituição para aportar na XP. É permitido pela ANS resgatar totalmente uma instituição para aportar em outra? Acho que vale a pena você comentar um pouco da portabilidade, como é que funciona. Perfeito, excelente. Bom, na verdade, toda a transferência, né, entre instituições, ela demanda uma autorização da ANS, tá? Então, essa informação de que o banco, eventualmente, ele não pode resgatar por uma solicitação pura e simples da operadora, isso é fato. Ela precisa receber realmente um requerimento, né, uma declaração de que a ANS ela está autorizando essa movimentação. Quando você solicita essa movimentação, você tem que informar, né, de qual instituição está saindo, para qual instituição esse recurso está sendo destinado. Por quê? Porque a reserva técnica não é um recurso que a operadora pode utilizar ali para o giro dela, né, para as necessidades mais pontuais. Então, precisa sim dessa autorização. Então, isso é feito, né? Hoje já tem aí um ferramental, né, um aplicativo que as operadoras acabam utilizando por comunicação, né? Para comunicação direta junto à ANS, onde é feita essa solicitação através desse aplicativo, tendo essa autorização que demora em torno de uns 15 dias, a operadora ela vai informar, né, o seu banco de relacionamento para solicitar o resgate. Esse recurso, tendo, né, a liberação, ele vai ser resgatado, vai cair na conta corrente, e da conta corrente é feita a transferência aqui para o fundo da XPNE, fundo da XP, tá? Não existe portabilidade, esse recurso ele acaba sendo resgatado e transferido aqui para a XP, tá? Então, o processo é simples, ele eventualmente ele demanda um pouquinho mais de tempo, normalmente aí 15 dias, 16 dias para autorização da ANS, mas o prazo de liquidez do fundo para que a gente possa fazer toda essa movimentação, tá? Então, basicamente é isso. Acho que ficou esclarecido. Excelente. Então, pessoal, respeitando o horário aqui, cravando 6h30, obrigada pela participação. Não sei se vocês querem deixar mais alguma mensagem, Eric e Felipe, mas quero agradecer aí a contribuição de informações tão relevantes aqui para o nosso núcleo. Obrigado a todos pelo interesse. Aqui dentro da XP Asset, a gente sempre tem portas abertas. Acho que a transparência com nossos investidores está acima de tudo. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem entrar em contato que a gente fica feliz de esclarecer e deixar todos os cotistas cada vez mais confortáveis com o investimento de longo prazo aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Agradecer aí, corroborar as palavras do Eric aqui. Dúvidas, questionamentos, sugestões são sempre bem-vindas. Excelente. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau.